A patrulha das ruas de Belgrado está a cargo destes polícias especiais. Fazem parte da Unidade de Intervenção 92, cuja missão é lutar contra o crime organizado nos Balcãs. O governo sérvio quer assim enviar uma mensagem forte à União Europeia e aos países vizinhos. A Sérvia e a Unidade Especial querem esmagar as organizações que têm imposto a sua lei na região desde os anos 90. A estratégia consiste na tolerância zero contra os gangues, em especial em Belgrado. A rotina consiste em controlar todos os veículos suspeitos, controlar a identidade dos condutores e ver a bagagem que transportam. O professor Alexander Fatic chefia o grupo de segurança policial baseado no Centro de Estudos para a Segurança. Quando se compara o número de condenações com o número de detenções sob a acusação de crime organizado, vê-se que muitas detenções são injustificadas. E se levanta um outro problema, que é o da segurança e dos direitos humanos. Temos este fenómeno nos políticos de alto nível. E quando digo políticos de alto nível, quero dizer o patamar máximo da elite política, aqueles que realizam congressos partidários e depois, à maneira de Tito e dos antigos regimes comunistas, anunciam grandes detenções. Depois dos congressos partidários, vêem-se operações policiais e detenções. Isto não é bom para a democracia sérvia, mesmo se as razões são boas. Para lá de colocar as forças policiais no terreno, o atual governo sérvio está também a dar passos em termos diplomáticos com os países vizinhos, mesmo se as relações continuam a ser difíceis com alguns deles. O ministro sérvio da Administração Interna enfoca os desafios de Belgrado. Quando se trata de crime organizado e de grupos criminosos, é claro que representam uma ameaça para a Sérvia, porque estamos a lidar com diferentes tipos de crime organizado. Mas o maior perigo vem do narcotráfico. 60% do crime organizado pertence a este tipo de criminalidade. É interessante perceber que 80% das drogas que entram na Europa Ocidental chegam através da chamada Rota dos Balcãs. Segundo o relatório da ONU sobre drogas, a Rota dos Balcãs é o elo fraco nas operações contra o tráfico de heroína entre o Afeganistão e a Europa. Este eixo é, por isso, a grande preocupação dos governos do sudeste da Europa e Bruxelas exige que os governos da região tomem medidas. A maioria das apreensões dos estupefacientes continua a ser feita em território iraniano e turco. O relatório da ONU é claro. Por cada quilo de droga apreendido no sudeste da Europa, 6 são apreendidos na Turquia e 11 no Irão. Para impulsionar a luta contra o crime organizado, a Sérvia incitou uma cooperação com a Croácia. E é no seio desta parceria que Belgrado e Zagreb estão a criar estruturas comuns anticrime e que assinaram um protocolo bilateral de extradição. E a colaboração entre sérvios e croatas já se faz sentir nas fronteiras. Por exemplo, no posto de Bajakovo encontramos Krunoslav Janic, agente da Guarda Fronteiriça croata. Em que aspectos é que houve melhorias? Agora comunicamos diariamente, cada vez mais. Deslocamo-nos entre os nossos gabinetes para tomar um café e aproveitamos para trocar informações. O acordo de cooperação assinado recentemente por sérvios e croatas estabelece a criação de um gabinete comum. A partir de outubro deste ano, 2 agentes, um de cada país, vão partilhar o mesmo escritório e analisar em conjunto todos os dados e informações. Graças à boa vontade em cooperar com o antigo inimigo, a Sérvia recebeu 15 lanchas da União Europeia para lutar contra o tráfico no Danúbio. Penso que a cooperação entre a Sérvia e a Croácia neste setor é genuína. O principal problema com o crime organizado na Sérvia e na Croácia é no interior da Sérvia e no interior da Croácia. Ambos os países têm problemas similares com a corrupção endémica, com uma tradição de nepotismo e inércia por parte da elite política, e isso tem de mudar.
Apesar da cooperação com a Croácia, a Sérvia ainda tem muito a fazer. Por exemplo, no trabalho com o Kosovo, que é um terreno propício para as organizações criminosas. A cooperação em termos de segurança é um assunto delicado, tendo em conta que Belgrado continua a considerar o Kosovo como uma província. Senka Vlatković-Odavić é uma jornalista especializada em crimes na televisão B92. Tu é problema samog Kosova. O problema está no Kosovo e na ausência de um quadro legal. A Sérvia, o Montenegro e a Albânia podem lidar com o problema. Mas no Kosovo não há um quadro legal nem instituições fortes que possam lidar com o assunto. E sem uma verdadeira fronteira, como é que se pode controlar? O embaixador do Kosovo na Bélgica responde: Estamos orgulhosos da cooperação que temos com todos os vizinhos mais próximos, como Macedónia, Montenegro, Albânia, entre outros. É claro que com a Sérvia é um outro assunto. Estamos a lidar com um país que tem um problema com a nossa própria existência. O chefe da delegação da Comissão Europeia na Sérvia acrescenta: Temos um problema de vazio legislativo, temos um problema de circulação de armas de guerra, temos problemas económicos reais. E quando nos deslocamos ao terreno, vemos que a taxa de desemprego é muito elevada. Todos estes elementos juntos estão na base do grande aumento das atividades ilegais. Por isso, precisamos de uma política global para fazer face a todos esses problemas. Graças à posição geográfica, a Sérvia pode desempenhar um papel importante na luta contra o crime organizado, mas as relações com o Kosovo são más e com o Montenegro só agora começam a melhorar. Belgrado percebeu que sem uma reforma profunda do sistema, a polícia não poderia fazer grande coisa sozinha. Os criminosos das ex-repúblicas jugoslavas conseguiram estabelecer uma melhor cooperação e ligações mais fortes do que os políticos desses mesmos países. E mesmo assim, a cooperação policial na região é muito melhor do que a cooperação política. A cooperação política teima em não avançar, mesmo se todos têm consciência que as guerras dos anos 90 criaram nos Balcãs bastiões onde o crime e a corrupção reinam há 2 décadas. Numa altura em que a Croácia se prepara para aderir à União Europeia, a Sérvia fez saber que quer seguir o mesmo caminho. A polícia procura olhar para o futuro enquanto a elite política ainda se mostra incapaz de virar uma página da história.